Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre os conhecimentos que eu venho adquirindo a respeito dos estudos que eu tenho feito, né, na tentativa de desenvolver a minha espiritualidade e também a minha capacidade de compreender alguns elementos que são importantes para o nosso desenvolvimento consciencial, né? O intuito desse canal é transformar sempre as informações da maneira mais simples possível. Por quê? Porque o simples resolve. E porque eu também acredito que o simples é uma coisa muito difícil de chegar no simples, né? Falar complicado, falar cheio de churumela, cheio de termos técnicos, é sempre fácil na maioria das vezes, mas a informação às vezes não chega, né? E obviamente eu acho que se a gente consegue ser simples, a gente consegue atingir muito mais pessoas. E a ideia da divulgação desses conceitos, que eu acho que deviam ser de ampla abrangência, vamos dizer assim, né? Que mais e mais pessoas cada vez mais tenham que saber dessas coisas, elas precisam ter capilaridade, né? Elas precisam circular. A informação tem que circular de forma simples para que mais pessoas possam então começar a usar essas informações para suas vidas, para melhorar a situação das suas vidas, né? Bem, eu estou falando de Bragança Paulista hoje, aqui da minha casa. Hoje é um sábado, 29 de junho. E hoje eu vou falar especialmente sobre o corpo energético, sobre as pesquisas que eu tenho feito sobre o corpo energético. E obviamente ainda nem a ciência tem alguma coisa conclusiva. A gente precisa, na maioria das vezes, investigar muito, estudar bastante para poder chegar a alguma conclusão. Eu me interesso especialmente por esse assunto porque tenho formação técnica em eletroeletrônica e por conta disso tem algum conhecimento que pode de alguma maneira favorecer o entendimento dessa forma de manifestação da nossa consciência, que é o corpo energético, né? Segundo os estudiosos do assunto, né, da projeção astral, a nossa consciência, o espírito, né, ela tem a capacidade de usar o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, na verdade, é uma das formas de manifestação da nossa consciência, mas não é apenas essa. Então, só para fazer rapidamente aqui um arrazoado sobre os tipos de corpos que nós temos, segundo os estudiosos, nós temos pelo menos 6, né, corpos, mas o campo ainda é muito amplo para a descoberta de novas possibilidades, né? Então nós temos aí, por exemplo, o corpo físico, que é o que todo mundo faz e usa e conhece, o super popular, que é o corpo físico, é o nosso corpo. Mas nós temos ainda o corpo energético, nós temos o corpo etérico, nós temos o corpo mental, corpo causal, corpo astral, né? E são formas de manifestação da nossa consciência. Então, por uma questão de prova e uso, vamos dizer assim, né? Ou seja, um conhecimento empírico, ou seja, de tanto a gente ver acontecer, a gente já sabe que é assim. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque a nossa ciência ainda não dispõe de instrumentos ou não dispõe de conhecimento, às vezes, para chegar na conclusão de o que realmente é cada um desses corpos e as suas formas de manifestação. Então aí a gente entra no campo da crença, aí você tem que acreditar ou não. Quando a gente não acredita, mas está aberto, a gente pode simplesmente tentar sair do nosso corpo e observar pelo menos algumas dessas características, né, dessas possibilidades, e aí sim a gente começar então uma investigação mais profunda. Eu, felizmente, tive algumas experiências que na verdade botaram fogo na fornalha, né? Porque a primeira vez que você tem a experiência, eu sou uma pessoa que não acredita em nada, né, muito cético, mas uma vez que você tem a experiência e
e você começa a buscar conhecimentos fora, começa a perceber que realmente tem relação com a realidade, aí então realmente você passa a ser um pesquisador desse assunto. E longe de querer ser o salvador da pátria, né? Mas apenas mais um mero divulgador desse conhecimento que eu acho que é importante. E o objetivo desse canal é sempre transformar a informação da maneira mais simples possível, para que as pessoas possam, enfim, usar esse conhecimento para a vida, né? Porque isso é que é importante. Não adianta a gente, por exemplo, ficar simplesmente imaginando as coisas e acreditando nas coisas porque alguém disse, porque isso na verdade não nos leva a lugar nenhum, né? Isso na verdade é um inferno, isso aí é uma fé cega. Uma fé cega não funciona, né? Eu acho que não é bom para ninguém, né? Por que eu digo isso? Porque todos nós somos, vamos dizer de forma simples, filhos de Deus. Todos nós nascemos com capacidades iguais, todos nós somos iguais, e temos as mesmas capacidades, então obviamente a gente pode, assim como todo mundo, ter as mesmas habilidades. Então, vez por outra a gente vê um guru, um salvador aparecendo por aí, mas obviamente a gente tem que ter muito critério para avaliar, né, o tipo de coisa que essa pessoa faz, que essa pessoa traz de informação, né? E sempre questionar, porque se a gente assim o fizer, a gente com certeza vai saber distinguir o que é verdade do que é mentira, né? Numa época como essa que a gente está vivendo, que é a época dos grandes salvadores, onde aparece sempre um maluco por aí dizendo que achou a fórmula e que vai te levar para o céu, essa coisa que a gente já está acostumado. Bom, mas voltando no aspecto principal desse vídeo, eu quero falar de uma das formas de manifestação da nossa consciência, que é o corpo energético, e especialmente trazendo um viés sobre a comparação desse corpo energético com o eletromagnetismo ou, de certa maneira, a forma mais conhecida e usual da energia elétrica no nosso dia a dia. Estou falando isso por quê? Porque quando a gente vai falar de corpo energético, que é uma das manifestações da consciência, a gente sempre vai usar exemplos de energia elétrica, porque todo mundo sabe como funciona a energia elétrica, tem uma ideia, e isso, na maioria das vezes, gera algumas lacunas e às vezes algumas coisas que não são conclusivas, as pessoas não entendem o que estão falando, começam a fazer algumas analogias que não são muito corretas e obviamente acaba gerando aí uma certa falta de entendimento do assunto, né? Bom, esse corpo energético, na verdade, o que é? Nós então podemos ser comparados, né, usando esse exemplo, a uma cebola, e essa cebola então ela tem várias camadas, e cada uma dessas camadas poderiam ser chamadas de como se fosse um corpo. Só que esse corpo energético especificamente é o que liga o espírito, né, o que liga um corpo ao outro. Então, só para a gente deixar a coisa muito simples aqui, poderíamos dizer que o corpo energético é o corpo que liga o corpo físico ao corpo espiritual, tá? Na verdade, ele é um elo de ligação, ele é uma grande cola que liga vários desses corpos, né, que habitam dentro da gente. Por quê? Porque cada um desses corpos estão numa dimensão diferente. Então é como se fossem mundos paralelos a esse. Então, como eu estou nesse plano, nessa dimensão, eu consigo tocar o meu corpo e falar, não, isso aqui é real. Quando você está num corpo astral e toca a matéria do seu corpo astral, você também tem certeza de que aquilo é real. Entende? Então, para cada tipo de sutilidade existe um tipo de corpo. Mas parece-me que esse corpo energético, na verdade, ele, funcionando como uma grande cola, ele não tem uma consciência, ele apenas
é o elo de ligação entre todos esses outros corpos. E aí a necessidade de a gente entendê-lo. Por quê? Porque quando a gente consegue sutilizar as nossas energias, a gente está falando de sutilização das energias do corpo energético. Daí, quando você sutiliza esse corpo energético, o desprendimento da sua consciência do seu corpo físico, ou seja, como se você deixasse essa cola mais fraca e então, obviamente, a sua consciência pode desgrudar do seu corpo físico e acontecer, obviamente, as viagens astrais, as viagens mentais, né, que são outro assunto para outro vídeo. Mas, basicamente, uma vez que você tem felicidade de praticar uma viagem astral, ou seja, deixar o seu corpo físico dormindo numa cama e ir para uma outra dimensão onde a realidade é diferente e você tem certeza de que aquela realidade existe porque você está lá vivendo aquela emoção, aquela situação, aquele fato, então aí obviamente se descortina um novo universo na tua vida que precisa ser investigado. Por quê? Porque a sensação de imortalidade é uma coisa incrível. Uma vez que você tem certeza que você não vai morrer, né? Morrer, ou seja, que você é eterno e tal, isso te dá um ânimo para viver, para entender esse universo que a gente vive muito grande. Então, o objetivo desse vídeo aqui é a gente começar a entender um pouco mais sobre a função desse corpo energético como uma grande cola, como um grande elo ligador, meio redundante, mas enfim, como um grande concentrador, vamos dizer assim, desses corpos dentro de uma única unidade que seria o nosso corpo físico, né? Já que nós estamos no corpo físico, o corpo físico é referência. Então a gente fala que todos os outros estão dentro do corpo físico. Mas obviamente a gente tem que pensar que se a gente estivesse no corpo astral, a gente pensaria que o corpo físico é só uma faceta desse corpo astral. Se a gente estivesse no mental, seria a mesma coisa. Entende? Então assim, depende da referência que nós estamos vivendo. Como esse vídeo que eu estou fazendo é para o mundo dos mortais, então obviamente é importante dizer que o ponto de referência é aqui, tá? Eu não sei se está ficando complicado demais, mas a ideia é tentar ser simples, tá? Me perdoem aí as minhas falhas, mas vamos lá. Então como que se realiza só para a gente pontuar algumas coisas que vai fazer parte da explicação, vamos dizer assim, da tese desse vídeo. Então, quando a gente está vivendo no dia cotidiano, no dia banal, vamos dizer assim, esses nossos corpos estão todos concentrados numa única unidade que a gente vai usar como referência, que é o corpo físico. Então, por exemplo, o corpo mental está dentro do físico, o corpo etérico está dentro do físico, o corpo energético está dentro do físico, né? Ou seja, todos eles como se fosse uma cebola, um acoplado ao outro. O que o Valdo Vieira fala, que é acho que no mundo um dos maiores pesquisadores do assunto, e é brasileiro, né, ele fala que a gente precisa diminuir, ou seja, sutilizar a capacidade, a energia que nós acumulamos durante o dia, para que esses corpos que estão todos integrados dentro do corpo físico, eles fiquem com uma soltura mais energética maior. E aí, obviamente, se você é uma pessoa que estuda um assunto, você pode, através da sua vontade, tentar abandonar o seu corpo enquanto você está dormindo. Segundo os estudiosos do mundo inteiro, isso é uma capacidade anímica, ou seja, isso é uma capacidade do nosso corpo físico. Não tem nada a ver com Jesus, com Deus, com Krishna, com Buda, com ninguém, com Exu, não tem nada a ver com nada. É uma capacidade do corpo físico de fazer isso. Entende? Então, ela é treinável e qualquer pessoa pode treinar essa capacidade.
Mas a gente precisa compreender a natureza dela, desse corpo físico. E geralmente as analogias que a gente faz, as comparações que a gente faz, são sempre comparações com energia elétrica. Por quê? Porque é a forma mais cotidiana de movimentação de coisas, né? Por exemplo, acendo uma luz, eu sei que por que acendeu, enfim, né? Tem um carro, eu sei porque o carro funciona, porque tem uma bateria, enfim. E, por exemplo, invariavelmente, quando a gente vai falar de corpo energético, a gente vai falar de eletromagnetismo, que é o quê? Essas interações que acontecem, por exemplo, entre um ímã e um pedaço de ferro. Né? Então, isso é eletromagnetismo. E é essa característica da energia elétrica que a gente conhece. Então, geralmente, quando a gente vai fazer comparação, a gente usa isso. Né? Enfim, só que quando a gente está falando de corpo energético, a gente está falando de um corpo. E, obviamente, nós temos os órgãos que compõem esse corpo. Então, dentro desse corpo energético, né, eu não estou falando... existem outros corpos, né, como o corpo etérico, por exemplo. Então, o corpo etérico ele cuida mais das funções vitais do corpo. Mas o corpo energético em si é como se fosse uma bola de luz que envolvesse o nosso corpo. E ele é que conglomera todos os outros corpos e consciência numa única coisa, né? Que é a gente, que é a nossa forma de expressão. Então, o que a gente deve pensar quando a gente tenta sutilizar as nossas energias? Basicamente acontece o seguinte: no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, vamos chamar assim, a gente vai para o trabalho, a gente pega ônibus, ou enfim, não pega ônibus, mas passa numa rua ou passa perto de um prédio antigo, enfim. Tudo no universo é energia. E todas essas energias estão conectadas de algum jeito. Então imagine o seguinte, eu tenho um lápis, esse lápis eu escrevo durante meses ou anos usando esse lápis, lá fazendo os meus trabalhos, não sei o que lá. E aí todas as vezes que eu penso em desenhar alguma coisa, em escrever alguma coisa, eu estou colocando uma vontade em prol de manifestar essa vontade no papel e uso o lápis. Então todas as vezes que eu estou colocando essa vontade ativa, obviamente eu estou magnetizando esse lápis. É como se eu estivesse transformando isso aí, colocando coisas nesse lápis, registros nesse lápis, e obviamente esse lápis então ele vai ter algo de mim, alguma coisa minha está grudada nesse lápis. Da mesma maneira, quando você está dentro da sua casa e você vive um ambiente de preocupação ou um ambiente de doença, onde tem muitas pessoas que não têm pensamentos bons ou que estão sempre reclamando, ou, enfim, todas essas formas tudo isso que a gente coloca na sua vontade em prol a gente na verdade começa a magnetizar. O nosso corpo energético ele é composto por órgãos. Então nós temos os chakras, né, que são pelo menos 7 chakras, e existem linhas de estudo que dizem que nós temos milhares de chakras espalhados pelo corpo, mas os principais são 7, né, que seriam os maiores chakras, e que eles estão diretamente ligados a um órgão, uma glândula importante do nosso corpo. Então, esses chakras, então, na verdade, eles têm a capacidade de expelir ou absorver energia, né? Então, isso faz parte do nosso corpo energético. Então, imagina que a gente fosse uma bola de energia circulando por aí. Se a gente conseguisse isolar só o corpo energético e falar, bom, quem é o Josué, quem é a Patrícia, quem é o Carlos, são bolas de energia que estão vagando por aí.
Obviamente, quando você encontra uma pessoa que esteja mais desarmonizada ou com uma carga energética mais baixa, naturalmente o que vai acontecer? Quando ela encontra uma pessoa que está com uma carga energética mais positiva, né, mais energizada, vamos dizer assim, naturalmente, quando existe uma aproximação desses dois corpos, naturalmente um vai ganhar energia e o outro vai perder energia. E parece que pelos estudos, que até a própria física humana concorda, é que existe uma equalização dessas energias. não que um, sei lá, se tiver com 10 de energia, o outro estiver com 5 de energia, sabe? Os dois vão ficar com 7,5, sabe? Você vai perder 2,5, o outro vai ganhar 2,5. Sabe? Necessariamente não é assim tão exato esses números assim, mas fatalmente quando você encontra uma pessoa que está mais desarmonizada ou mais precisando de energia, naturalmente você vai ceder essa energia. Eu não sei se vocês têm alguma sensibilidade, mas geralmente no domingo, que é um dia que todo mundo sabe que está acabando a minha folga, amanhã eu tenho que trabalhar, não sei o que lá, geralmente o domingo é um dia mais pesado. Por quê? Porque todas as pessoas estão vibrando ao mesmo tempo a tragédia de ter que trabalhar no dia seguinte, né? E na média as pessoas não gostam de que o domingo acabe. E aí isso acaba gerando uma energia. As pessoas mais sensíveis conseguem perceber que no final do domingo a energia é mais pesada. Mas isso acontece também quando você vai para uma casa de uma pessoa que reclama demais, ou você vai para a casa de uma pessoa que tem alguém doente, ou você vai, por exemplo, para uma pessoa que tem uma vibração ruim, por exemplo, às vezes que a gente vive falando de casas mal assombradas, né, de prédios antigos, muito velhos, geralmente você tem muita energia porque negativa às vezes, porque durante muito tempo muita gente vibrou energia ruim ali. Por exemplo, eu tinha uma coisa que tenho até hoje, assim, não é qualquer igreja católica que eu posso entrar. Eu passo muito mal. Por exemplo, tive uma época da minha vida, morei por mais de 20 anos em São Paulo, na capital, e eu não conseguia entrar, por exemplo, no pátio do colégio, que fica no centro da cidade. Ali eu passava mal verdadeiramente, sentia ânsia, dor de cabeça, ali era uma coisa horrível. Enfim, a gente tem essas sensibilidades, isso não é um atributo maravilhoso de ninguém, é apenas uma capacidade que a gente tem e, obviamente, cada um sente de um jeito. Eu sentia mal nesses espaços, e naturalmente eu tinha que me cuidar para que minha gatinha tá miando aqui, vai ficar miando assim e eu vou continuar, tá? Então não reparem não, ela tá aqui, ó, é a Pepe, novinha, bebezinha. Né, Pepe? Tem que ficar quietinha. Então, o que acontecia geralmente? Eu tentava, na maioria na medida do possível, tentava manter um equilíbrio, né, dos meus pensamentos, das minhas energias, tentando, por exemplo, não assistir televisão, que geralmente a televisão tem umas coisas que acabam baixando a nossa vibração, né, enfim. Tentava cuidar das minhas energias, mas todas as vezes que eu vou em igreja antiga, eu passo mal, eu fico mal. Então eu procuro não ir, não frequentar, porque de alguma maneira eu sinto as energias. Às vezes, por exemplo, eu vou na casa de alguém e sinto também essa energia. Por exemplo, hoje mesmo, né, eu fui à casa de uma pessoa que não é parente, não é nada, é um cliente, fui na casa de um cliente e a pessoa, uma das pessoas tem depressão há 20 anos, mais ou menos, e realmente me aproximei da pessoa e do quarto que a pessoa reside e realmente fiquei mal. E rapidamente quis sair dali porque, enfim, fatalmente o que acontece? Essa pessoa que está com uma vibração mais baixa, ela naturalmente está carente de energias. E aí, obviamente, é uma lei da natureza, quando você se aproxima
né, esses dois corpos se aproximam, fatalmente uma das partes vai perder e a outra vai ganhar. E não energia. E não pensem que isso é um atributo de como você é iluminado. Não, isso é uma lei da natureza. Isso vai acontecer de qualquer maneira, independente do que você faça, isso vai acontecer porque é uma lei da natureza. Não adianta você querer que quando uma maçã está caindo da macieira, ela pare no meio do caminho. Ela não para. Tem a lei da gravidade, ela está caindo, ela vai cair até o chão, né? Ela pode até se desviar, bater num galho, bater na cabeça de alguém, bater num telhado, mas ela vai cair, ela vai procurar o chão porque tem uma lei, né, que rege isso. E aí o que acontece? Quando a gente fala de sutilização do corpo energético, na verdade, o que a gente tem que compreender é que a nossa vontade, ela é como se fosse um reator nuclear, ela tem a capacidade de quebrar energias ou induzir energias ou polarizar energias, ou seja, ela tem uma capacidade incrível. A gente não entende ainda esse elemento da vontade, mas todas as vezes que a gente empreende vontade em alguma coisa, fatalmente a gente está movimentando energia numa capacidade incrível. O que acontece é que hoje em dia a física humana ainda não tem aparelhos e não tem nem teorias ainda para muitas coisas que acontecem nos planos energéticos, nos planos espirituais. Especialmente porque, fatalmente, como nós temos alguns corpos, todos eles juntos, nessa mesma vestimenta, que é o nosso corpo aqui, fatalmente cada um desses corpos eles devem ter uma relação mais direta com outras dimensões. E como a gente só consegue, até agora, mais ou menos estudar 3 dimensões, é óbvio que tem algumas coisas que estão repercutindo nesses outros lugares, nessas outras dimensões, onde esses corpos são próprios de lá, e que fatalmente a gente não tem ferramental, a gente não tem técnica, a gente não tem estudo, não tem pesquisador, não tem nada. Então a gente acaba entrando no campo da fé propriamente dita, né? Quer dizer, você tem que acreditar, e aí obviamente você pode tentar fazer uma viagem astral, você pode tentar sutilizar o seu corpo energético e começar a perceber essas modificações do seu corpo. E a partir disso você vai criando, né, usando você mesmo como referência para chegar nas suas conclusões, né? É como se você estivesse de fora olhando para você, falando, não, realmente isso aqui só faz sentido ser, e aí então, a partir dessas pequenas conclusões e sensações, você então vai chegando a conhecimentos mais amplos a respeito dessa realidade que a gente vive. E como eu já disse para vocês, eu tive já a possibilidade de ter algumas viagens astral e elas são realmente incríveis no sentido de provar para a gente que a vida não termina aqui. E aí, reiterando essa questão da sutilização da energia, ou seja, como que a gente faz para sutilizar? Como que a gente faz para deixar criar essa soltura dos nossos corpos? Bom, basicamente você deveria, na medida do possível, deixar o seu corpo mais tranquilo, procurar meditação, por exemplo, não colocar, por exemplo, no teu dia a dia, coisas que vão baixar a sua vibração. Por quê? Como a gente está vibrando, a gente é energia, a gente está vibrando o tempo inteiro, coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, como a gente está pensando o tempo inteiro, fatalmente a gente está, de alguma maneira, movimentando energia no nosso cérebro. Essa energia vai irradiando pelo nosso corpo e vai, de certa maneira, alimentando o nosso corpo energético. Então, se a gente só faz coisas vulgares, vamos dizer assim, coisas que não vão elevar de nenhuma maneira a tua consciência, o que vai acontecer é que você vai estar repleto de energias
fúteis, vamos dizer assim, energias medianas, energias que não vão nem te elevar demais, às vezes elevar um pouquinho, e energias que vão te baixar um pouquinho. Então assim, você está de forma vulgar vivendo, né, habitando o teu corpo. Ou seja, você não está nem on nem off, você está ali na água morna total. Né? Mas na medida em que a gente começa a cuidar dos nossos pensamentos, tomar atitudes mais positivas, fazer meditação, enfim, tudo que puder tranquilizar a nossa mente, a gente de alguma maneira vai estar minimamente organizando essas energias em torno da nossa psicosfera. Então, se eu, por exemplo, estou com raiva de alguém, fatalmente essa energia da raiva está irradiando no meu corpo. E obviamente ela está me deixando denso. Quanto mais eu vou pensando coisas boas, vibrando coisas boas, naturalmente eu vou ficando mais sutil. Bom, tudo bem, mas aí no meu dia a dia eu tento fazer coisas legais e tento pensar coisas legais, não que a gente consiga o tempo inteiro, porque a gente está aqui no corpo físico e a influência do corpo físico sobre nós é gigantesca. Então, na maioria das vezes, a gente perde. A gente acaba sucumbindo aí e vibrando ruim. E está tudo bem, não tem problema, isso vai acontecer. A questão é que eu tenho um esforço ativo de tentar me melhorar e de tentar vibrar coisas positivas. E quando eu, na maioria das vezes, consigo alguns sucessos durante o dia, naturalmente, na média, a minha energia vai ficar um pouquinho mais sutil. Daí existem técnicas, né, que podem ajudar você a se utilizar, como técnicas de respiração, como técnicas de mentalização positiva, e como, por exemplo, ouvir música boa, de qualidade, né, sem letra, com andamentos mais arrastados, vamos dizer assim, que é para, de certa maneira, te deixar sua mente mais calma. Quando sua mente se acalma, você naturalmente começa a ter um equilíbrio dessa tua aura. E aí, se você consegue colocar dentro dessa tua aura coisas positivas, vibrações positivas, como, por exemplo, um bom pensamento, uma prece por um ente querido, uma prece por um amigo, até às vezes uma prece por você mesmo, naturalmente você começa a vibrar energias mais sutis, né? E quando eu estou falando em energias mais sutis, fazendo um comparativo, elas são chamadas de energias sutis, mas na verdade elas têm vibração de frequência mais alta, ou seja, apesar de eles terem uma vibração mais alta e ser mais potentes, elas são chamadas de energias sutis, provavelmente porque a gente sente menos. Naturalmente, a gente sente que tipo de energia? Raiva, medo, tristeza, que são energias densas. Como o nosso corpo é denso, a gente sente isso muito bem. Então, elas para nós são muito fortes. Agora, quando a gente tenta fazer coisas legais, a gente sente energias sutis. Ou seja, elas são extremamente poderosas, extremamente movimentadoras, mas a gente tem pouca capacidade de sentir essas energias. Talvez seja por isso que a gente chama essas energias de energias sutis. Mas aí tem, por exemplo, uma técnica do Wagner Borges, que é muito legal, que ele é assim, né? Você está enchendo o pulmão de ar, para no meio dessa inspiração, continua inspirando, e aí depois você solta devagar o ar, né? Então seria mais ou menos isso aqui. Isso fatalmente vai fazer o quê? Com que você arraste para dentro de você um monte de íons, um monte de elétrons livres. Por quê? Porque naturalmente quando você está fazendo isso, você está jogando mais coisa para dentro do teu corpo. Se você está jogando coisas para dentro do teu organismo, é como se esses elementos que você está jogando para dentro, esse oxigênio que você está jogando para dentro, esses íons que você está jogando para dentro do teu corpo, eles aumentassem a capilaridade do teu corpo, ou seja, como se eles
trespassassem o teu corpo. Essa densidade que você tem, ela seria perpassada por esses elétrons, por essas coisas. Então, naturalmente, em termos energéticos, você estaria colocando mais oxigênio, obviamente, mais íons para dentro do teu corpo, enfim. E aí, de certa maneira, então, você ficaria mais leve, né? Outra forma de você sutilizar seria você colocar a intenção de mandar energia para alguém, ou alguma consciência, viva ou morta, não importa, mas um hospital, um cemitério, ou enfim, alguma pessoa que você conhece, ou um amigo de antigamente. Quando você coloca a vontade de desejar algo de bom para alguém, naturalmente você vai pegar essa energia que está em volta do teu corpo energético, parte dela, e vai mandar para essa pessoa em questão, ou consciência. E quando você faz isso, naturalmente você vai perder energia. E a natureza, que é muito pródiga, ela simplesmente repõe essa energia para você. Então, por exemplo, em algumas técnicas de projeção astral, você joga energia fora e depois você imagina o sol, por exemplo, e que você está tomando um sol delicioso, gostoso, e absorvendo a energia desse sol. Então, ao mesmo tempo que você envia energia pela força da vontade, logo após você absorve do sol, que é o nosso grande emanador de energia cósmica. Então, fazendo isso, você estaria causando voluntariamente uma troca de energia. Quando você faz isso, naturalmente você vai trocar as suas energias sujas, né, cheias de dia a dia, vamos dizer assim, por energias mais sutis. Por quê? Porque você dispensou aquela energia que você estava e tentou absorver uma energia pura desse sol, né? Que é esse grande concentrador de energia da galáxia. Então, essas maneiras que a gente tem de colocar essa energia fora vai fazer as nossas energias ficarem mais sutis, mais leves. Quando isso acontece, naturalmente existe uma facilidade da separação desses corpos. E é justamente só por causa disso que acontece, então, o descolamento, vamos chamar assim, do nosso corpo astral, né, o corpo emocional, do nosso corpo físico. E aí isso naturalmente vai facilitar a tua saída. E quando você tiver o sucesso e a felicidade de conseguir essa saída, aí simplesmente o universo vai se descortinar para você e teu entendimento sobre a vida vai mudar drasticamente, porque você vai ter certeza que quando você tem a possibilidade de olhar para o teu corpo deitado na cama, você fala, beleza, eu não sou essa bobagem aí, isso aí é um corpo. Você vai ver que você não vai dar o menor valor para o teu corpo, né? Porque a gente vai ter quando você sai numa viagem astral, né? A gente naturalmente acaba percebendo que esse mistério de viver nesse planeta, que é o planeta Terra, é simplesmente uma passagem, né? E a gente começa a perceber como a gente é grandioso, como a gente é maravilhoso, que coisa incrível que é essa criação, né? Que nos permite estar aqui em desenvolvimento e incrementação do nosso espírito. Então é óbvio que quando eu começo a fazer alguns apontamentos sobre o corpo energético, é um assunto muito extenso. E assim, eu não especialmente nem entrei nas questões técnicas, que eu acho que de certa maneira isso foi bom, porque muitas das coisas que nós sabemos sobre o corpo energético, eles já estão embasados na ciência moderna, né? A gente já tem conhecimento para explicar muitas das coisas,
Mas, por exemplo, muitas das, vamos dizer assim, parte desse mistério do corpo energético a gente sequer consegue imaginar. E, em grande parte, porque a bioenergia não é simplesmente energia elétrica, né? Ela não pode ser comparada à energia elétrica. Tem muitos fatores da bioenergia que são similares à energia elétrica. Os comportamentos são muito parecidos, mas a bioenergia não é apenas energia elétrica. Ela tem energia nuclear envolvida, ela tem uma série de outros tipos de energia que a gente sequer consegue propor ainda uma tese que pudesse, vamos dizer assim, aclarar melhor do que se trata a bioenergia. O que se sabe hoje em dia é que a bioenergia é essa energia que o nosso corpo, né, ou a nossa consciência consegue expandir, consegue ofertar, consegue transferir ou consegue ceder. É o que a gente sabe. E vejam que nós temos, acho que o maior pesquisador do mundo desse assunto está no Brasil, né? Quer dizer, viveu no Brasil. E por isso que nós temos isso. Então a gente, a única forma da gente provar ou criar novas teses ou novos tentames a respeito do corpo energético seria praticando a viagem astral. Mas para isso a gente primeiro precisa começar a observar o mundo como manifestações de energia. E se tudo é energia, tudo tem uma assinatura energética. E quando a gente começa a ensinar o nosso cérebro como que funciona aquela coisa, como aquele determinado elemento ou consciência vibra a energia, a gente começa então a entender mais ou menos as relações que podem acontecer entre quem está doando energia e quem está sugando energia. Quando a gente começa a estabelecer essas relações, a gente começa a ter uma consciência mais dilatada de que onde é que a gente está e o que é que a gente pode fazer para, vamos dizer assim, se comportar dentro desse universo multidimensional que a gente habita, né? Enfim, a ideia do vídeo, apesar de ser uma reflexão cheia de apontamentos e inconclusiva, né, porque não chega a conclusão nenhuma, mas obviamente dá um pequeno passo para a gente começar a raciocinar sobre como é que eu posso então um dia ter a possibilidade de me enxergar fora do corpo, independente da igreja que você frequenta, independente do credo que você frequenta, porque, como eu já disse, é uma capacidade do corpo físico, isso não tem nada a ver com religião. Então, se você um dia tiver a possibilidade de sair do seu corpo, lindo. E se você é uma pessoa que, por exemplo, já teve sensação de falsa queda, né, que é tipo assim, você está dormindo, aí quando você acorda de sobressalto, nossa, meu Deus, sonhei que eu estava caindo no telhado. Aí você acorda de sobressalto assim, pronto. Essa sensação de falsa queda, né, não precisa ser só de um telhado, você pode cair. Sensação de queda, você está caindo quando você acorda de sobressalto. Isso, na verdade, significa que está havendo já um descolamento do seu corpo energético do seu corpo físico, que é um forte indício de que você tem alguma facilidade de desdobramento áurico, né? Ou seja, de sair do seu corpo. Mas se acontecer isso eu vou morrer? É lógico que não. Apesar das pessoas quererem, na maioria das vezes, implantar essa ideia, isso necessariamente não acontece, né?
projeção astral não causa morte. Tá? Então você sai todos os dias. É como alguns estudiosos dizem. O fato de você não se lembrar não significa que você não sai do seu corpo. Nós saímos do nosso corpo praticamente todas as noites. A gente só não se lembra. Quando você começa a se lembrar disso, isso se chama viagem astral. Ah, então você está falando que viagem astral é igual a um sonho? Não, não tem nada a ver. Tá? O sonho é um tapinha com luva de pelica. A projeção astral é um murro no olho. Tamanha diferença. Você só vai saber o que é uma projeção astral o dia que você tiver uma. Aí você vai ter certeza que teve a projeção astral. E o objetivo desse vídeo, naturalmente, é pelo menos trazer uma centelha de luz para aquelas pessoas que, esse assunto me interessa, vou pesquisar, vou procurar informação, porque o nosso entendimento a respeito do corpo energético é o primeiro passo que nós temos para entender todos os outros corpos e entender até mesmo o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Tá bom? Espero que esse vídeo ajude você a pelo menos minimamente ficar curioso sobre esse assunto e comece a pesquisar sobre tal, porque, gente, vale a pena, maravilhoso. Tá bom? Paz e luz, boa semana, a gente se vê em breve. Até.